Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Fabão, tamo junto. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que ainda não deixou seu like, deixa seu like. Dá essa moralzinha pra gente aí. O assunto hoje é sério. Nem vim aqui pra falar sobre o jogo contra o América, não. Mas daqui a pouquinho o Bruno Ottoni vai fazer um vídeo aí falando sobre o jogo contra o América. Um jogo muito importante, por sinal. O que eu venho dizer sobre a diretoria do Cruzeiro, que mais uma vez joga contra o torcedor cruzeirense. E sempre jogou. A gente aqui do canal Seven Sports já falava isso há muito tempo. Fomos taxados como causador do caos e não sei o que. Falaram várias coisas pra gente. Eu fui chamado de macaco, de crioulo e muitas outras coisas, porque não concordava com muitas coisas da diretoria. E hoje a diretoria, tomou uma decisão de não de proibir o bandeirão da pavilhão, de uma das torcidas organizadas do Cruzeiro, porque tem um patrocínio de uma casa de apostas. E isso causou muita divergência entre muitas pessoas. E eu já vou falar a minha opinião. Na verdade, não é a minha opinião não, tá, gente? Isso não é opinião não, isso é certeza. Porque quando você fala a sua opinião, o outra pessoa fala assim, é a minha opinião e acabou. Não, é uma certeza, porque isso virou uma coisa que não pode acontecer. E não deve acontecer. Porque não é porque a pavilhão tem um patrocinador, ou a Máfia Azul, ou a China Azul, ou a Cachazeiro, que vai atrapalhar o Cruzeiro com o seu patrocinador master, que é a Betfair, não. Não vai. Isso nunca vai acontecer. Essas torcidas organizadas, elas sobrevivem pela torcida e por alguns patrocinadores. Então, isso não vai custar nada ao Cruzeiro a deixar isso acontecer. E isso, na minha opinião, é mais uma afronta do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro, do Paulo André, do Gabriel, do Pedro, do Ronaldo, contra o torcedor, que sempre eles lutam contra o torcedor. Querer jogar no estádio do Atlético Mineiro, na MRV, gente, isso é um absurdo. Em fazer o Raposão daquela maneira, outro absurdo. Sócio torcedor é um absurdo, entre outras coisas, em uniforme e tudo mais. Não consultam o torcedor de forma nenhuma. Quando vai consultar, é o torcedor lá, o master, o que paga R$1.000, R$2.000 por mês. Não é eu que pago aqui 50, 20, 30 reais, não. Entendeu? Não é o povão que é consultado. Ingresso para o jogo contra o América, um absurdo. E o canal Seven Sports sempre brigou por causa disso. Sempre brigamos por causa disso. E sempre fomos taxados como chatos, como anti-Cruzeiro e não sei o que. Não. Sempre somos a favor do Cruzeiro e do torcedor cruzeirense. Só que dessa vez, algumas pessoas estão acordando para a realidade que nós já falávamos há muito tempo. Essa diretoria do Cruzeiro não é cruzeirense. São pessoas profissionais que querem visar dinheiro e lucro. Tão certo ou errado? Não sei. Mas se você não tem a paixão do futebol, que é o que move o futebol, não muda muita coisa não, gente. Não muda. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte: o futebol sem a paixão não é nada. Não é nada.
Não adianta você ficar atrás de um computador fazendo matemática e somas e tudo mais, sendo que você não vai ter os apaixonados, que são os torcedores. Não muda muita coisa. Entendeu? Então, dentro dessa diretoria, não tem nenhum cruzeirense apaixonado. Não tem. O único que é cruzeirense apaixonado e que tipo, vocês podem criticar, falar assim, não, tá certo, a diretoria não pode aceitar um bandeirão com uma casa de apostas diferente da do Cruzeiro, isso vai contra, não vai ajudar o Cruzeiro. É isso mesmo? Então eu vou falar com vocês aqui uma coisa. O Pedro BH foi o cara que tirou o patrocínio Master da frente aqui do Cruzeiro e colocou nas costas. Sem ego nenhum. Não teve ego nenhum. E por que essa diretoria tem que ter esse tipo de ego? Por quê? Então, são certas coisas, certas decisões que vem tomando, que a gente já vinha dizendo há muito tempo. O canal Seven Sports falou há muito tempo. E eu sei que você está me ouvindo, você me chamou de chato, você me chamou disso, aquilo outro, eu sei disso. E hoje você está concordando comigo. Porque eu falava que não tá dando certo isso. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar. E que mude já. Que mude já. O Cruzeiro pode ficar a 1 ponto da zona de rebaixamento. O ingresso caro. E o torcedor está apoiando. Nunca foi opção apoiar o Cruzeiro. Sempre foi obrigação. E o torcedor sempre teve nessa obrigação de apoiar o Cruzeiro. Sempre teve na obrigação de apoiar o Cruzeiro. Alguns canais falavam, brigavam, não sei o que, tem que apoiar. Sempre apoiamos. Quando que deixou de apoiar? Me explica o dia que deixou de apoiar. O dia que deixou de ir no estádio. O torcedor Cruzeiro foi em Brasília. Eu fui em Cariacica. Eu e muitos outros torcedores foram em Cariacica, em Espírito Santo. Então, apoio nunca faltou. Apoio nunca faltou. O que falta é essa diretoria aí. É essa diretoria aí. Tomar vergonha na cara, tomar atitude e ouvir o torcedor. Porque o torcedor é cliente, sim. Ele é cliente. Ele compra essa camisa aqui, ó, de R$350. Ele compra a desse ano de R$400. Ele é cliente. Ele vai no estádio, paga R$120. Fora o consumo, fora o estacionamento, fora a burocracia toda. Ele paga. Então ele é cliente e ele é torcedor. Ele é cliente e ele é torcedor. E ele merece respeito. Muito respeito. Muito. Entendeu? Então essa diretoria não está tendo esse devido respeito. O senhor Paulo André é um arrogante, é o cara mais arrogante que eu conheci na minha vida. É o cara mais arrogante que eu conheci na minha vida. É o cara mais prepotente, que acha que tudo tem que ser do jeito dele. A opinião sobre o Raposão foi com ele. Fábio ser mandado embora foi com ele. Tudo ali passou pela a incompetência desse Paulo André. A incompetência de um cara que não é experiente no futebol em administração. Ele administrou o Real Valladolid e o Cruzeiro agora, né? Então tá se achando demais. É um cara incompetente. Essa é a verdade. Então, torcedor, vamos penar com essa SAF. E eu tô afirmando para vocês aqui, vamos penar com essa SAF. Mas não vamos deixar de apoiar. Não vamos. Mas não vamos deixar de cobrar. Não podemos. Essa é a verdade. Porque estão afastando nós do Cruzeiro. E isso não pode acontecer. Galera, deixa seu like. Se inscreva no canal. Eu sei que eu falei muito.
10 minutos aí, né? Mas muito obrigado, que foi um desabafo, né? Mas é uma coisa que vem acontecendo, chateando o torcedor, chateando nós aqui do canal Seven Sports. Por isso que nós nem estamos fazendo tantas lives assim, porque é muita hipocrisia que vem acontecendo. Muito obrigado, deixa seu like, tamo junto e é nóis, rapaziada. Fui!